O sucesso do aprendizado não está no volume de livros que você lê. Para com essa loucura de achar que é ler livro demais que vai te fazer uma pessoa mais inteligente. Se você quer ser uma pessoa inteligente de verdade, se você quer se tornar cada vez mais inteligente com cada livro que você lê, não é só sobre volume, mas especialmente sobre a sua capacidade de processar, sintetizar e replicar, internalizar aquilo que você lê. É sobre isso que nós vamos falar. Ler muitos livros no ano pode estar atrapalhando a sua vida. Eu vejo muito guru de internet falando sobre ler um volume gigante de livro. E eu vejo muita gente se esforçando, porque eu já tive nesse lugar. De querer ler um livro por semana, entregar um livro por semana. E assim, não é que o ato de ler tem alguma coisa de errado. Pelo contrário, a leitura só vejo coisas positivas. Mas falando como um empresário, como um empreendedor, tem uma coisa que a gente precisa evitar. A obesidade intelectual, sabe? Aquela coisa de você saber coisa demais e não viver essas coisas. Eu vejo muita gente, eu já tive nesse lugar, tentando bater meta de número de páginas de livro por dia, e bater meta e correr atrás da meta, porque tem que ler tantos livros no ano. Mas o mais importante, que é o processamento dessas informações, ao ponto de lembrar daquilo que leu, e não só lembrar, mas aplicar na vida, fica perdido. E daí você pega a mesma pessoa lendo 10, 12, 20 livros com o mesmo tema, fica empolgado enquanto está com aquele tema novo, por exemplo, sobre vendas, sobre empreendedores, está empolgado com aquele tema novo, e depois você volta e olha, a vida da pessoa está no mesmo lugar, ou moveu muito pouco, porque faltou processamento. Processamento, quando você coloca para dentro a informação e você fica moendo a informação. Como eu aprendi a fazer isso? Eu gosto muito de escrever. Quando você aplica isso para escrever, vira outra coisa. Então eu pego as grandes ideias daquilo que eu estou lendo, pego as grandes ideias e passo para um livro. Um caderno. E daí, dessa grande ideia que eu passo para um livro, eu vou dissecando. Como que eu posso aplicar isso? E daí eu tento reescrever essa ideia com minhas próprias palavras para ver se eu realmente processei. Como se fosse uma comida, gente. Você comeu aquela coisa que estava naquele livro, você coloca para dentro, e agora você precisa sintetizar para que aquilo faça parte de você, entende? Como se fosse isso. E daí você sabe que virou algo seu, não se você falar claramente como estava escrito, mas como você entendeu aquilo. E hoje, como nós temos um problema de foco muito grande, as pessoas leem a coisa atropelada, perde o que foi lido, e o tempo de leitura foi tempo perdido. Porque se a leitura não vem para você com reflexão, processamento, síntese e réplica, então eu vou processar a informação, vou pensar a respeito daquilo, eu vou sintetizar, sentar para escrever sobre aquela ideia. Então, pensa só, a potência que vai ficar esse assunto. Se você parar e fizer essas 3 coisas que eu estou te falando, processa, acabei de fazer a leitura aqui, para, pensa, repito mentalmente aquilo que foi importante, aquela big idea. Você pode escolher às vezes para concluir, porque o capítulo, gente, você tem que terminar. Às vezes você não precisa terminar o livro, mas tem que terminar o capítulo, tem que concluir a ideia. Inclusive eu largo vários livros para trás quando eu percebo que não tem mais nada para me acrescentar naquele momento, e depois volto, reabordo novamente. Vai lá e grifa as ideias principais. Grifadas as ideias principais do livro, você volta, processa aquilo. Por exemplo, aqui eu grifei: sua identidade é a história que você conta para si mesmo e os padrões que estabelece para si. Eu paro e processo. A identidade é a história que eu conto para mim mesmo e os padrões que estabeleço para mim. Tá? Então, identidade é a história, essa narrativa que eu conto, e os padrões que eu estabeleço. Daí eu penso aquilo na minha vida, estou processando, certo? Estou processando. A chance de eu lembrar disso no futuro é muito maior do que se eu tivesse passado por esse livro e só lido, praticando a tal da obesidade mental que eu falei pra vocês, tá? Então, quando eu sintetizei, eu já memorizo muito mais. E 2 ferramentas são importantíssimas no nosso processo de desenvolvimento: memória e imaginação. Então, esse primeiro passo, que é o passo do processamento, já aumenta para mais que dobro a sua memória. Processa aquilo que você recebeu. Grifa, depois volta no que você grifou e processa a ideia. Reflete sobre ela. Próxima coisa, sintetizar. Sintetizar, como que eu sintetizo? Aí já vem para outro caderno, quer dizer, aquilo foi no livro, tá? Foi no livro. Num caderno, eu escrevo aquela ideia e penso na aplicação dela no meu dia. Aí eu penso, por exemplo, sobre os padrões que eu estabeleço para mim. Minha identidade é a história que eu conto, né? Pegando o trecho do livro aqui, do Benjamin Hardy. Minha identidade é a história que eu conto para mim mesmo. Mas não só isso, os padrões que eu estabeleço para mim.
Então, peraí, quem sou eu e os padrões que eu tenho para minha vida? Porque às vezes você tá mentindo para você mesmo, né, sobre sua identidade, tá tentando contar uma nova história para você, mas mantendo os mesmos padrões. Eureka! Olha isso, quais padrões meus será que eu estou mantendo e tá me mantendo preso numa identidade que eu não quero viver mais? Aí isso tudo, nessa segunda fase da leitura efetiva, que é o quê? Que é a frase de sintetizar. Eu estou sintetizando. Por quê? Eu estou pegando uma tese que eu peguei do livro, estou colocando em contraposição com uma antítese, com o que eu tinha de crença a respeito do que é identidade, no caso aqui, o tema que eu estou usando de exemplo com vocês, e estou sintetizando uma ideia. Eu estou sintetizando. Agora, esse conhecimento faz parte de quem eu sou. Ele faz parte de quem eu sou. Mas o mais importante ainda é o que eu vou trazer para você agora. Presta atenção, isso mudou a minha vida. Diminuiu a velocidade das coisas que eu leio? Muito. Mas eu cresci absurdamente aqui. E a minha capacidade de resolução de problemas aumentou muito. Porque quando eu aumento a minha memória e a minha imaginação, eu sou um melhor tomador de decisões. E é por isso que eu estou ensinando isso aqui para vocês, porque é parte do que eu estou vivendo hoje. E uma crença que eu consegui vencer desse negócio do volume de leitura, porque às vezes um bom livro me custa muito mais tempo para ler, uma vez que eu quero trabalhar minha memória, minha imaginação para ser um melhor tomador de decisões, eu preciso processar, certo? Sublinhei e pensei, refleti, reli as partes importantes que eu grifei, sintetizei, porque eu vim aqui, peguei e discuti a ideia comigo mesmo, apliquei na minha vida. E o mais importante de todos agora, depois de tudo isso, como um bom professor e bom mentor que eu sou, e acredito que bons seres humanos trabalham para serem isso também, e bons médicos precisam ser bons mentores de saúde dos seus pacientes, precisa educar. Essa terceira parte é a mais importante de todas, que é replicar o conhecimento. É divulgar aquilo que você aprendeu, é pegar esse conteúdo precioso desse livro, que agora você está dedicado a fazer o livro virar parte de você, dividir esse conteúdo sintetizado, processado e sintetizado com os outros. Porque cada vez que eu vou dividir com alguém, até aqui na rede social, cada vez que eu venho discutir isso aqui no YouTube, no Instagram, aquilo vai fazendo mais parte de mim, porque eu vou evocando da minha memória aquele assunto e reprocessando nas diferentes mídias, com as diferentes pessoas. Fala do assunto com seu pai, com a sua mãe, fala desse assunto, dessa coisa nova que você aprendeu com seus colaboradores, fala com o seu paciente, fala com todo mundo. Dessa forma, o conteúdo que você leu te pertence, faz parte de quem você é. Vamos sair dessa loucura de ficar lendo por ler, de ficar lendo o assunto que você vai precisar revisitá-lo 1000 vezes mais, porque a leitura tem um propósito, fazer você ser uma pessoa mais inteligente, inteligere, saber escolher entre as coisas, ser o melhor tomador de decisões. E se você quer ser o melhor tomador de decisões, você precisa aproveitar melhor o seu tempo para ter mais memória e para ter mais imaginação. Você precisa ter repertório. Então, é melhor que isso esteja fazendo parte de quem você é. Para isso, processar o que você leu, sintetizar o que você leu e replicar o que você leu. Porque aí você amadurece esse conhecimento dentro de você e vai virar um super-humano, uma pessoa muito mais inteligente, com tomadas de decisões muito melhores para você e para sua vida. Acredite nisso, não é sobre o volume que você lê, mas a qualidade do conteúdo que fica em você.